Olá, amigos e amigas, Diácono Beto Brescancin, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá, para o nosso quarto vídeo sobre as tempestades da vida. Invoquemos a Trindade Santa para que ela esteja conosco nesta reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já andamos um pouquinho pelas tempestades da vida. E a gente já viu que os tipos de tempestade, que nós não podemos evitá-las, que nós somos responsáveis por grande parte delas e por algumas nossa responsabilidade é pouca ou zero, e que a gente não vai viver sem tempestades, né? E hoje a gente vai olhar um pouquinho sobre a nossa vulnerabilidade. O que é isso? Essa nossa condição de humanidade diante disso tudo. Somos fortes, uma rocha? Não. Naqueles cursos que nós fazemos por aí de autoajuda, né? Me lembro quando eu tinha uma loja e a gente ia fazer aqueles cursos, o cara falava, você pode tudo, você pode, você é o super-homem. E não era, no fundo a gente é muito fraco, a gente é vulnerável, a gente é humano, só isso. E entender essa humanidade nos ajuda muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque quem se considera super, diante da sua fraqueza, quando uma doença, um momento muito ruim o coloca, ele desaba. E quando admitimos a nossa humanidade, a nossa fraqueza, fica mais fácil de perceber que às vezes precisamos de ajuda dos outros, às vezes precisamos ouvir mais, às vezes precisamos da igreja e às vezes precisamos de Deus acima de tudo. Vamos juntos. Nós não temos nenhuma certeza de quanto vai durar uma tempestade até que ela acabe. Essa crise é pequena. Essa crise é desse tamanho. Às vezes a gente fala que a crise é desse tamanho e ela é desse tamanho. Às vezes algo que parecia desse tamanho, passou os limites aí da tela, acaba sendo pequeno. E isso é importante. A gente só vai saber da intensidade e da duração de uma crise quando ela passa. E mais uma vez nisso nós temos um ensinamento. Nada é imutável. Nós somos vulneráveis. Nada é permanente, não muda. Tudo muda. Tá? Durante uma tempestade nós temos chuvas de diversas intensidades. Durante uma crise que você está passando, em alguns momentos você está melhor e em outros você está pior. Então as mudanças, essas vulnerabilidades, elas são regra. E nada é linear na nossa vida. A nossa vida é cheia de sobe e desce. Às vezes mais sobe, às vezes mais desce, às vezes tem uns planos. Olha só, quando a tempestade tiver passado, mal te lembrarás de ter conseguido atravessá-la. Sabe aquele tombo de bicicleta que você levou e machucou o joelho e hoje você dá risada? Você não lembra do quanto você chorou, né? Nem sequer vamos ter a certeza de que a tormenta realmente chegou ao fim. É muito difícil a gente falar assim, olha, já superei isso totalmente. Às vezes tem tantas coisas ali guardadas, mas nós temos uma certeza. Quando a gente sai da tempestade, nós já não somos mais a mesma pessoa. Somos outras pessoas. Assim é que as tempestades fazem sentido na nossa vida. O que é isso daí? Bom, gente, quando é que você supera uma crise? Não tão fácil. Mas você é o mesmo que começou a crise e que saiu da crise? Não. Você se transformou. E o problema aí é que às vezes nós nos transformamos para pessoas piores. Ficamos mais ranzinzas, mais chatos, mais fechados, mais teimosos. Sendo que nesse momento nós deveríamos nos abrir mais, conversar mais, dialogar mais. Teve uma pessoa que trabalhou comigo e era um momento muito difícil, de uma crise econômica muito forte, e ele escondeu da família dele que ele estava passando por uma crise financeira muito grande.
Então, lá na empresa, ele segurava tudo. Chegava na casa dele, querem pedir comida? Vamos pedir comida. Vamos... Pai, tô querendo viajar. Vamos, porque a família dele... Sabe o que aconteceu? Um dia não teve dinheiro mais para o cartão, não teve mais dinheiro para nada, e ele teve que abrir o jogo e falar assim, estou quebrado. Sendo que se ele tivesse feito isso antes, preparado a esposa e os filhos antes, o que iria acontecer? Eles poderiam ter gastado menos, poderiam ter ajudado mais, poderiam ter sofrido menos. Então, nós temos que aprender a não nos fecharmos durante as tempestades, mas nos abrirmos. São mudanças que nós temos que passar, não os outros, mas nós temos que passar. Quem está no meio da tempestade. Agora, na tempestade, o que é importante, gente? Na tempestade, quando você está no meio da tempestade, é importante você ter esperança. Se você olhar para a tempestade e você não ver um fim, uma luz no fim do túnel, o que vai acontecer? Você às vezes desiste. Não tenho mais luz no fim do túnel, desistir. Tem gente que até se mata nisso. Suicídio tem muito a ver com isso. Quando você não tem mais perspectivas. Manter a esperança é algo extremamente importante nesse momento. Como? Bom, gente, aí cada um tem que percorrer o seu caminho e não existe uma fórmula mágica. Vamos olhar um texto. Quando você vai em Atos dos Apóstolos 27, versículo 20, Paulo está fazendo uma viagem e por vários dias eles não veem o sol, nem as estrelas, ou seja, eles não tinham como se guiar, porque eles não tinham uma bússola naquele tempo, eles se guiavam pelo sol e pelas estrelas, e eles estavam no mar Mediterrâneo. E a violenta tempestade continuava a nos ameaçar. Já tínhamos perdido toda a esperança de salvação. E aí eles acabaram naufragando, indo para uma ilha, e lá Paulo acabou evangelizando também. Então, qual é a situação da vida que necessita de esperança? Mesmo que por vários dias, vários meses ou vários anos a sua vida esteja sem sol e sem estrelas, ou seja, sem algo para você falar assim, é para lá ou é para cá, a sua fé que está aqui dentro deve te dar esperança. Mas a economia está uma... Bom, gente, a economia normalmente vai estar mesmo, tá? Mas a esperança, ela não é só de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E aí aquilo que está de fora se torna, um sinal para a gente. Mas a esperança, ela está aqui dentro. E estando aqui dentro, você tem que desenvolvê-la. Então, durante uma crise, se você perder a esperança, se você não ver luz no final do túnel, se você achar que tudo está perdido, que todos são ruins, que ninguém presta, você perdeu a batalha. E quando se perde a batalha da vida, a vida não tem mais sentido. Então, para que viver? Alcoolismo, drogas, consumismo e às vezes até coisas piores. Alguns fogem e vão para longe, outros fazem grandes besteiras. Então, nós precisamos sempre ter essa chama de esperança dentro de nós. Por isso, devemos ter uma vida interior. Quem tem espiritualidade, quem vai à igreja, quem pega a palavra de Deus e a lê constantemente, sempre vai ter essa esperança. Porque nem tudo se resolve aqui e agora, e o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Às vezes precisa-se de um tempo maior, mas nós queremos urgência. E isso nos dá uma aflição muito grande. E não é assim. Precisamos repensar essas coisas e manter-nos em alta esperança para que possamos superar as tantas crises da vida. Como é importante conversarmos sobre isso, porque todos passamos por crise. Às vezes mais, às vezes menos, mas elas nos pegam. E às vezes não estamos nem preparados. Sigamos juntos para o nosso próximo encontro, onde refletiremos um pouquinho mais sobre as tempestades da vida.
mas também sobre as calmarias. Paz e bem a todos e a todas.